Olá, eu sou Marco Oliveira. Hoje são 23 de janeiro de 2018. O vídeo é o de número 179 e o tema é projeção consciente e o medo. Medo é o sentimento de grande inquietação ante a noção de um perigo externo real ou a reação ante um perigo sem objeto real, mera ameaça imaginária. Sinonímia: pânico, pavor, receio injustificado, susto, temor irracional, terror animal. Antes de considerar o medo em relação às projeções conscientes, ou fazer referências à angústia existencial e certas manifestações clínicas, merece ser lembrado aqui que existe hoje, bem caracterizada através de investigações epidemiológicas, neurofisiológicas, bioquímicas e terapêuticas, a doença do pânico, ataque de medo, pânico endógeno ou medo de ter medo. A ansiedade e o pânico surgem em ondas e, como as ondas, desaparecem. As fobias também são formas mais avançadas de medo e atingem até 1% da população em países diversos. Segundo a psicologia, a fobia é um comportamento adquirido pela vivência, não é hereditária e ninguém nasce com ela. No entanto, contrariando estas opiniões, as regressões conscienciais executadas dentro do campo da parapsicologia apontam as primeiras evidências de que certas fobias podem ter sua origem em traumas ocorridos em reencarnações prévias da consciência. O número de fobias constatadas atualmente é incalculável, mas as fobias têm cura. A doença do pânico, definida como o medo intenso que surge subitamente, sem se fazer anunciar, sem uma causa aparente ou em razão de uma causa que não justifica a intensidade do medo, é caracterizada pelo menos por 4 dos seguintes fenômenos: tonteira, taquicardia, palpitações, turvação da vista, sensação de desmaio, sudorese profunda ou profusa pelo corpo inteiro, náuseas, falta de ar, dispneia, tremores, desrealizações, dor ou desconforto no peito, aperto no coração, nó na garganta, medo de morrer, tanatofobia ou medo de ficar louco. O medo se alimenta a si próprio. Este ataque de medo infundado atinge sua intensidade máxima em menos de 10 minutos, quase sempre depois de algum estresse importante, seja, por exemplo, perda de um ente querido ou a despedida do emprego, que atua como fator precipitante da vulnerabilidade biológica que dispara a crise. O medo surge dos pensamentos, e os pensamentos vêm das coisas terríveis que se imagina ou que a consciência antecipa. Urge quebrar essa cadeia de elaboração mental da imaginação e das previsões sem bases a fim de se eliminar o medo. Os pesquisadores da neurofisiologia tentam identificar o centro do medo, a região que desencadeia o ataque de pânico, no número minúsculo cerebral situado no quarto ventrículo, chamado locus ceruleus, elemento este responsável por 50% da atividade da noradrenalina dos 2 hemisférios cerebrais. Já os medos que assoberbam a consciência encarnada em relação à projeção consciente apresentam variadas origens. A angústia de a consciência projetada não poder retornar ao corpo humano. O receio ante o mundo desconhecido, ou seja, o plano extrafísico. O medo do desconhecido pode ser um medo da morte. O fato de enfrentar regiões extrafísicas ainda não mapeadas pelo ser humano. O susto,
sentido pela consciência projetada com lucidez, que se vê fora do corpo humano pela primeira vez e acredita ter morrido. O temor de encontrar monstros estranhos, seres exóticos e criaturas jamais vistas, etc. O medo é mais inconveniente ao projetor consciencial, justamente durante a percepção do momento em que a sua consciência sai do corpo humano, ou seja, no clímax final exato da etapa projetiva da decolagem consciente através do psicossoma. Nessa hora, o medo, o pânico fora do corpo humano, causa a paralisação instantânea do processo da decolagem do psicossoma, num trauma emocional extrafísico, frustrando de fato, a experiência da projeção consciente e construindo a barreira do medo, que pode ressurgir em outros tentames projetivos da consciência e perdurar por muito tempo. O medo que a consciência sente, logo no início da decolagem consciente, através do psicossoma, apresenta profunda similitude com o medo de voar daquela pessoa que tem medo de avião, ou medo de morrer na queda do avião, e que sofre ao mesmo tempo de aerofobia, medo de flutuar, e de claustrofobia, horror a permanecer em espaços fechados. Exatamente na decolagem do aparelho, a etapa mais estressante do voo para o avião, que, diga-se passagem, paradoxalmente, demora apenas 40 segundos, quando a pessoa deixa sua casa e seu ambiente seguro, seu reduto familiar. Até mesmo a pessoa extremamente controladora, aquela que não suporta sequer andar no banco de trás de um táxi, e se está em um carro, só se sente bem dirigindo, pode sentir medo no instante preciso da decolagem consciente através do psicossoma. Esta é a primeira parte da questão projeção consciente e o medo. Próximo vídeo nós continuamos com mais este tema para esclarecer os nossos ouvintes, visualizadores de nosso canal no YouTube. Muito obrigado e até o próximo vídeo.